Ai, família, ansiedade, nervosismo. Mas é amanhã. É amanhã e vai dar tudo certo. Confiança. Fé. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2 horas da tarde, boa tarde, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Família, provavelmente vai ser a última vez que o Thiagão aparece aqui nesse sabadão, porque hoje o Thiago vai filmar o amor, vai celebrar o amor. É isso mesmo, vou voltar às minhas origens, né? Na época que eu trabalhava ali de cinegrafista, filmando um casamento no dia de hoje. Então, dependendo do horário, eu não vou conseguir aparecer aqui novamente. Vai eu e o papai hoje filmar um casamento. Então, vamos lá, vamos fazer essa resenha aqui na parte da tarde. Vamos ver como é que fica a noite aí, se o Thiagão vai conseguir aparecer aqui novamente. Se não conseguir, no nosso vídeo das 7 amanhã, no nosso pré-jogo. Fechou? Família, nesse vídeo aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre algumas notícias, né? JP, o Vene Casagrande até trouxe aqui uma informação que um time que está subindo para a Série A nesse ano de 2026 tentou a contratação desse jogador, porque, claro, se destacou disputando a Série B desse ano. Quero falar com vocês também sobre a preocupação com o Thiago Mendes, né? Que saiu sentindo ali no final do jogo de quinta-feira. Então, é dúvida, segundo aqui uma informação que a gente tem para essa partida de amanhã. Além disso, família, quero debater aqui com vocês, estava vendo alguns cortes do Phil, né, lá do Charla, comentando um pouco sobre esse jogo, e uma informação exclusiva, né, de um torcedor do Fluminense, falando que os jogadores do Fluminense estão com sangue nos olhos, que eles têm um entendimento que falharam, que erraram, e que domingo nada vai tirar essa classificação deles. Quero debater isso aqui com vocês também nesse sabadão, família vascaína. Então chega aí, tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece também de fechar aqui com a parceria do YouTube, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. Só você clicar aqui no nosso link, né? Thiago, eu não vou comprar a camisa, não vou comprar o boné, o suplemento que você separou, o tênis, mas eu pretendo comprar uma camisa, eu pretendo comprar um boné de uma outra marca, eu pretendo comprar uma televisão, e de repente é no Mercado Livre, de repente é na Shopee, Magazine Luiza, o tênis que eu gostei, o preço tá legal, é na Netshoes, só clica aqui no nosso link, vai estar ajudando da mesma forma. Você vai clicar no link, vai ser direcionado para o site que você quer, você vai lá na barra de pesquisa, bota a parada que você quer, sem pagar R$1 a mais, compra, você vai estar fortalecendo o nosso canal, porque foi o meu link aqui que te direcionou para esse site, família vascaína. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre essa informação aqui, ó, do jornalista da ESPN. Tá aí, ó. JP foi comunicado pelo Vasco que está nos planos do clube para 2026. O jovem atuou pelo Avaí nessa temporada e foi um dos destaques da Série B. Ele recebeu propostas da Série A e do exterior, mas seu desejo sempre foi de retornar ao Vasco. E agora há pouco, uma informação do Vene Casagrande, falando que o Vasco recusou a tentativa de empréstimo da Chapecoense, né, pelo meia JP. A comissão técnica considera o jogador de 20 anos peça do elenco para a temporada de 2026. Família, assim, como é importante, né, o que está acontecendo hoje com o Barros, com o Ryan, porque é aquela questão da cultura, né, que a gente fala. Isso é importante para que outros jogadores da base possam ter o olhar que tendo dedicação, confiança, claro que envolve o talento, o treinador confiar nesses jogadores, e eles, né, possam chegar aqui com toda a motivação, com toda a dedicação do mundo para contribuir. Eu acho que é bom, né, você ter exemplos. E o Barros e o Ryan com certeza são, nesse momento, cara, a partida que o Barros fez contra o Fluminense foi de uma saúde, de um tesão, assim, o cara lutou realmente por cada bola, cada espaço do campo, e o Ryan com seu talento e seu poder de decisão. Então o JP, sim, em algum momento lá atrás, faltou dedicação, faltou motivação, porque foi o papo, né, que rolou por aí. Eu acho que ele vai voltar com outro olhar para essa nova oportunidade. Claro que a gente tem um exemplo também de um jogador que não tem, né, oportunidades, que é o caso do Leandrinho, e isso me surpreende, porque foi um jogador que foi muito bem, né, com o Rafael Paiva, muito bem mesmo, tanto que em vários momentos no ano passado o Leandrinho era colocado um pouco mais à frente, e teve, né, jogos que ele contribuiu jogando assim. Eu lembro que ele entrou, pô.
Eu acho que ele entrou contra o Atlético Paranaense lá na Copa do Brasil, jogando um pouco mais na linha da frente. Aqui em casa também, naquela virada, ele que faz o cruzamento pro Verratti. E esse ano com o Diniz não joga, né? Ao ponto do Pumita acabar jogando de lateral esquerdo. E assim, não tem o que questionar. Foi muito bem no primeiro jogo e nos jogos também que ele teve a sequência ali com a lesão do Piton, o Pumita também sustentou. Mas que bom, espero que o JP possa voltar, querendo muito, e nos ajudar na próxima temporada. A gente debate muito aqui, né, essa situação do meio-campo do Vasco. Eu, sinceramente, estaria muito mais confiante, eu tô confiante na classificação, mas eu estaria muito mais confiante com um volante de mais dinâmica, né? Um segundo volante, quero dizer. Porque o primeiro é o Barros é um cara de muita pegada, mas com a bola, assim, a gente vê alguns erros, um nervosismo ali, aqui, mas ele compensa nessa vitalidade, nessa força sem bola, e é um jogador muito importante. Então, se você tivesse um segundo volante com essa dinâmica de encostar na frente, com qualidade técnica também, mas com força para ajudar nessa pegada, nas coberturas, cara, eu estaria muito confiante. Porque o Thiago Mendes, ele tem recurso, ele tem talento, é bom jogador, mas fisicamente deixa a desejar. Eu tava até vendo aqui uma postagem, né, que o Zubeldia pode promover algumas mudanças, né, para esse segundo confronto. E provavelmente vai ser o Hércules no lugar do Nonato, porque o Hércules tem mais força física, tem mais pegada, e o retorno do Canóbio. Então você vai ter mais dois jogadores ali de mais força em comparação ao primeiro jogo, que foi Soteldo e o próprio Nonato, que começou a partida. Então, né, no mundo ideal, se o Vasco tivesse essa condição de igualar fisicamente, eu acho que em termos de talento, né, principalmente na frente, quem acompanhou o vídeo de mais cedo, não é somente eu que acho isso, né? O próprio Roger Flores falou que o time do Vasco é mais talentoso na frente, o próprio Bruno Prado também comentou sobre isso. Eu acho que essa questão física que realmente pesa um pouco em relação ao Vasco. Não acho que o JP seja esse jogador de intensidade, mas ele tem a força dele. Ele pode ser um jogador lento, mas ele consegue escorar. Para roubar a bola dele é difícil, porque ele é um cara que tem, né, as costas largas, é forte, tem boa técnica. Então eu acho sim que pode nos ajudar aí na próxima temporada, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, deixa eu falar com vocês sobre essa dúvida, né, que a galera da Rádio Itatiaia tá pontuando. Tá aí, Thiago Mendes é dúvida para o jogo deste domingo contra o Fluminense, né? Família, eu acho sim que o Thiago vai jogar. De repente sentiu ali uma cãibra, né, o desgaste, um jogo de muita intensidade, calor aqui no Rio de Janeiro, tensão, e a gente sabe que o Thiago voltou há pouco tempo, né? O Thiago voltou a jogar como titular no jogo contra o Inter, né? Aí jogou contra o Mirassol, foi poupado contra o Galo e jogou, né, agora contra o Fluminense. Então um cara que tá retornando, um cara que tá voltando, tem essa dificuldade física e também de ritmo de jogo. Mas aí o problema é aquilo que a gente vem comentando aqui sobre o banco do Vasco, né? O banco do Vasco hoje não tá passando tanta confiança, né? Porque você olha para as opções, Matheus Carvalho, a última partida contra o Galo, cara desfilando em campo, cara desfilando. O Tietê, os últimos jogos, sem força nos ossos, né? Brinco aqui que ele tem que tomar leite, Mucilon, Sustagem Kids, Whey Protein, para dar uma força para ele, não ganha uma dividida. E o Hugo Moura, né? Pô, seria muita incoerência da minha parte eu falar, tem que ser o Hugo Moura, né? Nesse jogo contra o Fluminense, por tudo que ele vem fazendo, né? Por tudo que ele vem fazendo aí nos últimos jogos. O que ele fez contra o Galo, pra mim, assim, na minha cabeça foi surreal, não existe aquilo. Claramente uma questão de desrespeito, de cagar na cara do treinador, na cara do presidente. Cara, eu não vi os bastidores ainda, né, pela correria e tudo mais. Gravei 3 vídeos ontem, né, ajudando aqui em casa também, brincando com a filhona. Eu não vi os bastidores ainda, mas eu vi um corte da galera brincando, do Diniz falando. Eu acho que, não sei se foi nesse contexto, se foi depois do jogo, se foi antes do jogo. Terminar a partida, agora eu não lembro, que eu escutei. Eu acho que foi antes do jogo, né? Vamos terminar a partida com 11, né? E com certeza isso é uma catucada, né, pro Hugo Moura, que assim, tem justificativo que ele fez, né, contra o Galo, família. Então, assim, uma situação muito difícil, né? Muito difícil essa mudança aí em relação à cabeça de área, né? Cara, difícil demais. Muito difícil, tá? Muito difícil. Eu acho que ele vai acabar optando pelo Hugo Moura, cara, se o Thiago não jogar. Porque o Tietchan falta muita força pra ele, tá muito frágil e vai ser um jogo muito intenso, assim, fisicamente falando, mas eu não gosto muito dessa possibilidade. Espero, cara, se for o Hugo Moura, que ele possa ter a cabeça no lugar, né, pelo menos nesses jogos aí da Copa do Brasil, estar focado, né, não cometer nenhum tipo de loucura ou de uma falta de respeito, que foi o que aconteceu ali contra o Galo, na minha modesta opinião. Mas claro que eu vou ficar na torcida aqui pro Thiago Mendes se recuperar e ter uma grande atuação, família, no jogo de amanhã. Vamos trazer esses cortes aqui pra gente debater um pouco mais sobre o jogo de amanhã, família vascaína. Olha só. Vocês acham que uma certa, não falta de mobilização, mas um oba-oba
invadiu o campo de alguma maneira em relação aos últimos jogos. Não foi oba-oba. Não, eu entendi. Não é oba-oba. Mas é assim, o Fluminense... não pode entrar querendo menos. Tem que lembrar que é uma gestão que no último viraliza um corte seu falando que o Fluminense é o terceiro melhor time nos últimos anos e tal, né? Pelo trabalho. Então, assim, existe sim você estar sentado em cima disso. Isso não é oba-oba. Agora, ontem era o jogo... Acho que a gente debate isso aqui com o Bruno Azevedo, a gente fica debatendo. Era o jogo da vida do Vasco. O Vasco tem que ganhar esse jogo, entendeu? A mobilização é muito maior. O Fluminense sentiu o peso do seu favorito? Não, o Fluminense só jogou um jogo. E não acho que jogou de sacanagem. Mas também não acho. A importância também não, mas eu não coloco tanto assim o peso em não entender o jogo, em ser o anímico. Porque assim... tempo eu acho que tem muito. O Fluminense segundo tempo não quis o jogo, pô. Então, mas aí eu não quis o jogo, ou teve dificuldade de jogar, o Vasco conseguiu impor. Porque assim... O ataque com o Keno Everaldo não tem dificuldade de jogar, me surpreendeu. Aí o time não tá esperando. O primeiro tempo era o melhor do jogo até o momento. Só que ele tomava... Porque eu acho que os dois lances do gol são falhas individuais, assim. Não é falha individual. Eu acho forte isso. Não é falha individual, não. É o lance do Ryan, e aí o time não tá esperando... Mas o gol do Verret acho falha individual também? Do Frente? Você viu? O Frente, ele não passa correndo. Ele não passa correndo. O Frente tá nele desde o começo. Mas a jogada... Vamos lá. Total fora do Frente. Eu entendo... E do time de não fazer a falta. Mas a gente tem... Eu, como torcedor do Fluminense, estaria muito puto com o segundo gol. Inadmissível tomando a decisão. Mas a gente... Não posso falar tudo que eu sei. O que eu posso falar pra vocês é que a equipe do Fluminense tá com sangue nos olhos. Tá com sangue nos olhos. Os caras entenderam que eles vacilaram ontem, deram mole no jogo, deram mole no segundo tempo, deram mole na final, mas estão com sangue nos olhos. Na cabeça deles, irmão, não vão perder essa semifinal de jeito nenhum pro Vasco. Se vai ser no tempo normal, se vai ser nos pênaltis, eu não sei. Você pode ter certeza que nós teremos um Fluminense diferente, postura diferente, no próximo domingo no Maracanã. Tá aí. Quem acompanhou o nosso vídeo de mais cedo, a gente colocou aqui o Bruno Prado, né, que é um jornalista, comentarista lá da Jovem Pan. Cara, e eu achei assim a leitura dele perfeita, sabe? Ele foi perfeito ali no comentário dele, nos comentários, na visão dele sobre essas semifinais, né, da Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense. Porque ele disse, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato que você tem que ter o elenco, que você tem que ter opções, né? E isso, realmente, o Vasco tem uma certa dificuldade, assim como o Corinthians. Mas numa competição de mata-mata, né, na Copa do Brasil, segundo ele, né, os elencos batem de frente. O Fluminense não é superior ao Vasco, assim como o Cruzeiro não é superior ao Corinthians, se você vê peça por peça. Então, assim, claro que eles estão se agarrando no momento do Fluminense, principalmente numa outra competição, que é a Copa, que é o Brasileirão, que é totalmente diferente de um jogo de Copa, né? Totalmente diferente. E assim, cara, sinceramente eu não sei por que eles estão com essa soberba. Você vê, assim, uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Eles estão colocando a derrota na conta deles. Na conta deles. Eu vi muita gente falando que a vitória do Vasco foi merecida, né? Até torcedores e jornalistas que torcem para o Flucê, mas tu vê que o discurso, né, do Dezão ou do Fio é que o Fluminense perdeu para ele mesmo. Cara, e o Fluminense não tem esse time para perder para ele mesmo. Não tem. Essa sequência de vitórias do Fluminense, você vai ver diversos jogos em que o Fluminense não foi bem, mas o adversário não conseguiu concluir em gol, não acertou o último passe, e aí a fase, irmão. A fase quando, né, tá daquele jeito, aqui a bola não entra, lá a bola entra. E aí dá a impressão que esse time é fora do normal, é fora, né, tem muita qualidade, e não tem. Peça por peça, a gente já vem debatendo isso aqui. Como é que os caras têm essa soberba, essa visão sobre o confronto, tendo um Everaldo no ataque, cara que não faz gol desde agosto, né? E assim, não é a minha visão não, é eles que estão falando isso. Ah, o JK, o John Kennedy, pô, também não é isso tudo. Ele também não é isso tudo. Ele não é esse jogador. O Freitas na zaga, o René é um cara defensivo, pá, mas não é um grande lateral. Então eu não sei da onde tá surgindo isso aí, gente. Botaram na cabeça que o Vasco não teve, né, méritos na vitória. E teve. O Vasco também não fez uma grande partida, né? E nesse tipo de jogo, nessa parte da competição, nessa fase da competição, é difícil, mano. Você não vê tantos jogos assim de qualidade, né? Um time sobressaindo, é mais na imposição física, é mais na raça. A gente viu aí os jogos as finais da Sul-Americana e da Libertadores, jogos horrorosos. 2 jogos muito ruins. Muito ruins. E na Libertadores, poxa, 2 times qualificados, mas um jogo muito ruim.
Então, o mental, a força que o Vasco demonstrou nesse jogo, foi o que venceu a partida. Não faltou entrega de forma nenhuma. Não faltou disposição de forma nenhuma. Isso é um olhar, isso é uma visão que eles querem ter para acreditar na classificação no segundo jogo. É exatamente o que o Dezão está fazendo aí em relação a essa informação exclusiva que os jogadores, né, estão com sangue nos olhos. Sabe para que serve isso? Para motivar o torcedor aí no Maracanã. Para motivar. Porque o Vasco, né, até então, a festa que fez, né, lotou ali o Maracanã. O Vasco é o mandante. Então o que eles querem fazer? Né? A mesma coisa que o Vasco fez. Mas não vai fazer. E como ele hoje, claro, né, um comunicador, um influenciador que tem muita voz hoje no meio dos torcedores do Flu-C, tá metendo essa aí para motivar o torcedor a comparecer no Maracanã. Agora, de forma nenhuma faltou entrega pro Fluminense, família. De forma nenhuma. Se você acompanhar jogo por jogo do Flu-C, tu vai ver que é um time de resultado. Não de futebol, né, que cria várias jogadas, é um time de resultado, que se defende e vai lá e aproveita as oportunidades. Então esse time não é toda hora que vai sobressair sobre os adversários, não. O Vasco entendeu o jogo, o contexto do jogo e conseguiu vencer. E não faltou dedicação nenhuma. O que houve ali foi uma estratégia. É muito claro pra mim. Fluminense saiu na frente e depois botou o bumbum lá atrás para buscar os contra-ataques. Thiago Silva falou sobre isso, sobre a bola longa, de pegar os zagueiros do Vasco, né? Na última linha. Então essa foi a estratégia. Agora, eu acredito que nesse segundo jogo eles vão mudar a estratégia, vão ter que sair um pouco mais, buscar o resultado, e eu espero que o Vasco possa ser cirúrgico, vai aproveitar, vai aparecer mais espaços nesse segundo jogo, porque eles vão ter que sair mais. No primeiro jogo, botaram a bunda lá atrás e, né, realmente deixaram ali as raízes de um time de Série C aflorar. Foram um time, né, com bumbum na parede e buscando o contra-ataque. Dessa vez vão ter que sair, né, mais para buscar o resultado. Nesse momento, né, o Vasco entra com o pé na final, e aí eu espero que o Vasco possa ser cirúrgico, tá? Em relação ali, o Vasco fez 2 gols em falhas do Fluminense. E o gol deles, família? O gol deles foi mérito só deles? Porque é o que me parece, o Coutinho viu, né, a jogada, né, falou aqui o Thiago, ninguém foi lá pegar o Thiago veio de trás, uma jogada ensaiada, mas o gol só sai, na minha opinião, porque a bola desvia no Andrés Gomes. Se aquela bola vai sem desviar, o Léo Jardim tava na bola. Então o gol não foi falha. O gol deles não foi falha. Foi mérito deles. Foi uma jogada ensaiada. Poxa, faça-me o favor. O primeiro gol do Vasco é uma jogada individual do Andrés Gomes, vai no fundo, faz o cruzamento, mérito e muita inteligência do Nuno Moreira, que dá um toquinho, a bola sobra pro Ryan, bem posicionado. Nessa lógica, assim, então assim, não tem mérito nenhum no time que faz gol. É sempre falha do adversário. Então assim, família, é muita loucura, tá? É muita loucura. Tem muita gente falando muita coisa do lado de lá. Eu tava vendo os palpites lá do jogo aberto. Eles não mudaram, assim, a maioria acha que o Fluminense, né, vai passar, mas não, cara, eu tô muito esperançoso, eu tô botando muita fé que o Vasco vai sim disputar essa final. A festa que a torcida do Vasco fez no Maracanã, esse apoio, né, que a torcida tá dando, vai ser fundamental para os jogadores do Vasco terem esse entendimento de não sentir a partida, de gostarem de vivenciar esse momento e passar. Isso é muito importante. Passar. E eu espero, cara, que o Vasco passe jogando bem, com postura, com dedicação, mostrando futebol, mostrando que realmente o Vasco hoje, apesar de tudo que passou no Campeonato Brasileiro, focado, tem recurso, tem talento. E aí, né, para deixar algumas pessoas, né, sem palavras, vamos colocar dessa forma. Tô nervoso, tô ansioso, mas tô muito esperançoso, família, que esse ano a gente vai conseguir, né? Espero que todo mundo tenha esse pensamento positivo pra gente passar, né? Juntos. Vamos lá.